Ponto de vista de Jack. Minha mãe coloca um grande pedaço de strudel de cereja de ontem na minha frente. O que deixou você para baixo? Sei que ela está preocupada de verdade porque está me oferecendo comida enquanto estou no caixa, o que é inaceitável para meu pai. Mas minha mãe vive quebrando as regrinhas do meu pai. Considero o strudel por um momento e penso que não me lembro de uma única vez que realmente tenha comido uma sobremesa no dia em que foi feita neste lugar. Vai ver, Pepper nem é uma confeiteira tão boa assim. Vai ver, as coisas dela são apenas frescas. Argue. O gosto das tortas das provas bimestrais de antes da proibição ao forno ainda está tão fresco na minha cabeça que nem consigo mais mentir para mim mesmo. Não estou para baixo. Está sim. Está subterrâneo. Mãe. Ela cutuca meu ombro com o dela, o que não é nada fácil, considerando que eu e Ethan somos muito maiores do que ela agora. Fala. É a escola? Não. Equipe de salto? Não. Aquelas entrevistas assustadoras para entrar na faculdade? Revira os olhos. Com certeza não. Ela concorda. Você já está com a vida feita para depois da universidade mesmo. Quem precisa daquelas faculdades bestas com nomes de peso? Pergunta, como se não tivesse estudado em Stanford. Dá para ver que ela está tentando ser uma mãe descolada, tentando aliviar a pressão de cima de mim, mas, na verdade, isso piora tudo. É uma mudança tão grande que, pela primeira vez desde que deixei Pepper no deck da piscina, ela e o idiota do Landon não são as coisas mais agressivas na minha mente. Você se arrepende às vezes? Pergunto. Eu a peguei de surpresa. Me arrependo do quê? De fazer faculdade. Dessas com nomes de peso. E vir parar aqui. Não vim parar aqui, filho. Escolhi estar aqui. Mas, se você não tivesse conhecido meu pai, penso que ela vai entrar na defensiva. Todas as vezes que me imaginei fazendo essa pergunta, nunca acabou bem. Mas, em vez disso, ela sorri e inclina a cabeça para mim. Acho que eu estaria trabalhando em algum escritório de advocacia aqui ou em Washington ou alguma outra cidade grande, casada com outro cara, com filhos completamente diferentes. Eu a encaro. Ah! Ela se inclina sobre o caixa, refletindo tão tranquilamente como se eu tivesse perguntado se ela acha que vai chover amanhã. Eu sabia disso na época, e sei disso agora. Mas aí é que está, e amo seu pai. Amo essa lanchonete. E amo vocês dois, embora suas molecagens devam ter tirado uma dezena de anos da minha vida. Ela coloca a mão nas minhas costas. Sabia que nunca me arrependeria. E quer saber? Ergo as sobrancelhas para ela. O quê? Eu estava certa. Eu deveria escolher minhas próximas palavras com cuidado, mas nunca fui muito bom nisso. Mesmo deixando a vovó e o vovô bravos? Ela claramente já sabia que essa pergunta estava por vir, porque nem pestaneja. Eles superaram. Era a minha vida, não a deles. Eu sabia o que queria. E isso já é sorte o bastante, não são muitas as pessoas que sabem. Abro a boca e quase digo, não quero isto. Mas o problema é que eu quero, e não quero, e meus sentimentos ainda estão bagunçados demais para eu conseguir dizer que não quero passar todo o meu futuro neste lugar, quando também não consigo imaginar um futuro sem ele. É besta, mas desejo, por um segundo idiota e infantil, que pudesse ficar assim para sempre, com minha mãe e meu pai administrando as coisas para que eu ainda pudesse amar este lugar sem me sentir responsável por ele. Para que eu ainda consiga deixar que ele me defina sem que me possua. Mas então chega outra onda de clientes faltando 5 minutos para fecharmos, e estamos todos de volta em um alvoroço, a conversa encerrada e o strudel há muito esquecido. À noite, estou sentado no sofá com Ethan, cada um em seu notebook. A briga que tivemos por causa da foto no Twitter meio que acabou sozinha, como se essas brigas sempre parecessem ter mais um prazo de validade do que uma resolução, quando duas pessoas ficam espremidas em aposentos tão pequenos como os nossos, e trabalham juntas em uma lanchonete, simplesmente não é prático ficar brava uma com a outra. Chega uma notificação do Doninhais. Passarinha. E aí? Ainda está de pé amanhã? Não consigo decidir se meu estômago está se revirando por alívio ou pavor. Desde a tarde de hoje, evitei entrar no Doninhais, até de pensar nele.
Costumo fazer algumas varreduras ao longo do dia para confirmar que está tudo em ordem e resolver qualquer comportamento suspeito que a segurança do aplicativo tenha assinalado, mas, depois de toda aquela história de Pepper e Landon, tudo que quero é esquecer disso. É só que, sei lá. Parecia que a gente estava tendo um momento especial. Que a gente talvez tenha tido uma série de momentos especiais, e todos meio que foram reunindo discretamente até estarem bem na minha cara, até ela sair da água com toda a sua energia e aquele sorrisinho ridículo que me fez sentir que meu sangue tinha mudado de composição nas veias. E, por mais estranho que pareça, durante todo esse tempo, eu e Pepper éramos, amigos parece uma palavra idiota agora. Como se não desse conta de tudo. Contei coisas para ela que nunca contei para Paul, nem mesmo para Ethan, poxa, nem mesmo para Passarinha, que até agora era a única pessoa a quem podia chegar perto de dizer algo com honestidade. Tão próxima que ainda consigo praticamente ver as mensagens que ela mandou sobre Ethan na outra noite, como se meu cérebro tivesse tirado uma captura de tela, tão próxima que conseguiu me mostrar coisas sobre mim que nem eu mesmo entendia direito. Ela me acusou de me esconder. Quase me acusando de autossabotagem. Enfim, essa é a cereja do bolo. Fiz aquele aplicativo idiota e, agora, aquele aplicativo idiota é o motivo por que Landon e Pepper vão ter um final feliz. Volto para o Doninhais, esse meu estranho monstro. Em nenhum momento me arrependi de fazê-lo. Com a exceção de pessoas sendo escrotas, às vezes, como pessoas escrotas costumam ser, ele ajudou a montar grupos de estudos, deu às pessoas um lugar para desabafar e, sem querer, deu início a amizades, a relacionamentos, até Gina e Mel. Pepper e Landon. Talvez até eu e Passarinha. Lobo. Sim. Mas antes. Lobo. Localizador de cupcakes de emergência. Ela demora mais de 1 minuto inteiro para responder. Passo os primeiros 30 segundos pensando se não a assustei, se o gesto não teve graça ou se foi pessoal demais, ou se isso vai colocar um peso estranho sobre algo que, em certos sentidos, nem começou ainda. Mas, então, não sei por que, meus pensamentos se voltam a Pepper. Aposto que Landon nem vai para a coisa em grupo. Ele vai dizer que, talvez, olha que conveniente, tenha mandado o local de encontro errado para ela. Ou talvez ele espere até depois, ei, quer tomar um sorvete? E talvez Pepper até o leve ao Big League Burger, só para fazer uma gracinha, e pegue qualquer condimento doce de emergência que por acaso tenha na mochila, e Landon vai dar risada e dizer que acha fofo, e as bochechas com sardas dela vão ficar vermelhas e... Passarinha. Ai, meu Deus. Não creio. Passarinha. Você fez uma versão de cupcakes? Finalmente me permito sorrir, me acomodando nas almofadas do sofá e inclinando o celular para longe de Ethan, que está erguendo as sobrancelhas para mim. Ocupou quase todo o meu tempo livre essa semana, mas usei a mesma formatação de mapa em que baseei o aplicativo localizador de macarrão com queijo para um novo, que lista 450 lugares diferentes que vendem cupcake em Manhattan. Lobo. Bom, macarrão com queijo e cupcake são os 2 principais grupos alimentares. Passarinha. Será que estou chorando? Lobo. Seu dentista vai, isso é certeza. Lobo. Enfim. Que bom que você não estava mentindo sobre aquela obsessão por cupcakes. Passarinha. Não mesmo. Você nem faz ideia de como isso é a minha cara. Passarinha. Certo, então você me mostrou seu grande projeto secreto. Mas não abri o jogo. Lobo. Bom, agora você é obrigada a abrir. Qual é o seu? Passarinha. É super bobo, então você vai ter que se preparar. Lobo. Estou preparado. Passarinha. ppdoces.com. Passarinha. É um blog de confeitaria. Passarinha. Está no ar e tudo, eu e minha irmã cuidamos dele juntas, mas é anônimo. Passarinha. E as coisas que fazemos têm nomes ridículos porque basicamente fazemos doces como se tivéssemos 5 anos, então. Clico no link, e uma página azul bebê bonita e radiante se abre. P&P Doces, o nome. É claramente um daqueles blogs do WordPress convertidos em sites, mas isso não o torna menos cativante. As fotos dos posts são tão vívidas que quase consigo sentir o gosto pela tela. Desço a tela, olhando para os nomes dos doces, admirando as fotos. A mais recente é pão de ló porcaria, que aparentemente é um pão de ló infundido em cerveja,
continuo e vejo um bolo dos anjos nota 10, e biscoitos amanteigados quem sabe na próxima então, no dia das bruxas. Tem um post, sobre o bolo monstro. Prendo o ar, antes que ele consiga sair do meu peito, meu corpo todo ficando rígido como um cadáver. Não há dúvida. Posso ter o péssimo hábito de comer os doces de Pepper tão rápido que o contínuo tempo-espaço é ameaçado, mas as cores vivas e a confusão de recheios desse bolo estão tão claras na minha mente e nas minhas papilas gustativas que eu o identificaria na hora mesmo se o visse em outra vida. Mas, meu cérebro ainda se recusa a processar isso, e ainda estou navegando como se isso fosse desaparecer se eu piscasse os olhos, uma alucinação vívida de um adolescente que não dorme bem há dias. Mas, quanto mais deixo a tela, pior fica. Os blondies de mil desculpas. Os bolinhos de perguntas e respostas que ela e Pooj estavam comendo no outro dia. Algumas coisas que nunca ouvi falar antes, com nomes bobos e irreverentes, alguns dos quais devem ser de Paige, mas outros que são tão claramente Pepper que até dói ler. Largo o celular. Que foi? Pergunta Ethan, mal tirando os olhos da tela dele. Eu ignoro. Pepper é passarinha. Passarinha é Pepper. Não consigo decidir o que pensar, o que sentir, mas meu corpo parece decidir por mim, meu coração batendo e meu peito subitamente tão cheio de ar que não sei ao certo se o uso para respirar ou gritar Pepper é passarinha, a plenos e muito melodramáticos pulmões. É Pepper de novo? Se ainda tivesse restado algum sangue no meu corpo, sem dúvida, ele se esvairia do meu rosto. Que? Ela tweetou alguma coisa? Claro. Twitter. Minha cabeça deve ter feito algum tipo de aceno involuntário. Isso porque ela disse que ia parar, diz Ethan, revirando os olhos. Minha mãe vem do quarto de vovó Belly, segurando uma caneca cheia de chá. Pepper. Não é esse o nome da menina com quem você estava um dia desses? Um dia desses parece um ano atrás. Tento relembrar as últimas semanas, os últimos meses, conversando com Passarinha e conversando com Pepper, tentando desenroscar as duas na minha cabeça. O que falei para Passarinha? O que falei para Pepper? Sim, a própria Ethan confirma. E, mais importante, o que Pepper vai achar? Quantas coisas ela me falou no aplicativo que não gostaria que Jack Campbell, adversário do Twitter e decepção da turma do último ano, soubesse. Minha mãe sorri. E ela viu aquele artigo sobre você no Ruby Seed e chamou você para sair. Por algum milagre de vida curta, finalmente recupero a voz. Não exatamente, Pepper é quem está tweetando da conta do Big League Burger, diz Ethan. Espera, que? Nem tinha notado que meu pai estava na cozinha, quase sem ouvir a conversa, até de repente ele aparecer no batente com uma frigideira e um pano de prato nas mãos. Ele olha para mim, depois para Ethan, como se não soubesse para quem direcionar a pergunta. Pepper Evans, diz Ethan, como se não fosse nada. Estuda na nossa escola. A família dela é dona da operação do Big League Burger. Minha mãe franze a testa. Pensei que essa menina chamasse Patrícia. O verdadeiro nome dela é Pepper, digo. Não, o verdadeiro nome é Patrícia, mas o nome dela é Pepper. Ou Passarinha. Ou menina que está prestes a ficar irritada com Jack mais uma vez. Pode escolher. Aquela mulher. Se eu não tivesse visto a boca do meu pai se movendo, poderia ter me convencido que o imaginei falando isso. Uma expressão fugaz perpassa seu rosto, ele abaixa a cabeça e olha para a frigideira para que eu não veja, mas é tarde demais. Olho para minha mãe, pensando que ela vai estar tão perplexa quanto eu, mas está soltando o tipo de inspiração que sempre acaba em um suspiro. Que mulher? Ethan pergunta. O que quer que haja na tela de seu notebook foi completamente esquecido. Como nenhum dos dois responde, ele acrescenta, tem alguma coisa que a gente não está sabendo. Meu pai volta a erguer os olhos, os lábios apertados em uma linha tensa. Não. É só que, deixamos a história do Twitter de lado, certo? Certo, digo baixo. Ele assente. Vamos manter assim. E, então, daquele jeito sinistro e psíquico de pais, eles abandonam o que estão fazendo sem dizer nada e se dirigem para o quarto. Não fecham a porta, nunca fecham quando estão apenas conversando, mas a deixam apenas entreaberta, suas vozes baixas demais para ouvirmos qualquer coisa. Meu celular acende na minha mão. Passarinha então, e amanhã, mestre dos doces? Amanhã. Dia do saco cheio.
Qualquer pedacinho ingênuo e francamente constrangedor de entusiasmo que atravessou o pânico é imediatamente destroçado. Landon. Talvez sim, talvez não, mas não acho que imaginei a cara que ela fez na piscina hoje, ou o jeito que tropeçou nas palavras. Ela acha que Lobo é Landon. Não. Quer que Lobo seja Landon. Mas que porra! Ethan murmura. Olho para ele, para o reflexo idêntico, às vezes tão frustrante, de seus olhos. Normalmente, em momentos assim, ficam mais semelhantes do que nunca, a mesma ruga na testa, a mesma expressão confusa. Meu aliado. Meu irmão. A outra metade de um óvulo fecundado rebelde que se dividiu. Mas agora estou tão alheio à estranheza dos nossos pais que eles poderiam voltar falando em alemão que eu continuaria pregado aqui, me afundando no que está prestes a se revelar um buraco muito fundo e patético. Ei, diz Ethan. Ele não pergunta o que há de errado, mas o tom do seu ei, sim, assim como a maneira como seus olhos confusos piscam para se concentrar nos meus. E, de repente, sinto essa dor no peito, esse impulso quase irresistível de contar tudo para ele. Sobre o Doninhais, sobre Pepper, sobre o futuro e todas as partes desse futuro sobre as quais tenho iguais medidas de pavor e dúvida. Por mais que tente escapar da sombra de Ethan, é a sombra que melhor entende a minha. Por mais que tente me ressentir de Ethan pelos problemas que eu mesmo causei, ele ainda é e sempre vai ser meu primeiro e melhor amigo. Não é porque não confio em Ethan que não conto para ele. É porque nem eu mesmo quero aceitar isso. Expor essa história só cimentaria a sensação de humilhação, daria ela uma permanência que não estou pronto para encarar. Pego meu notebook e meu celular. Preciso dormir um pouco, murmuro. Mais uma abertura. Ethan olha em meus olhos, e por um momento, somos só nós. Sem escola, sem amigos, sem fregueses nem estranhos no meio do caminho. Como era quando éramos pequenos, antes de o resto do mundo se meter entre nós. Antes de Ethan se tornar mais um padrão de comparação do que meu irmão. Engulo em seco. Entro no meu quarto, descalço os sapatos e me jogo de cara na cama, enfiando a cabeça no travesseiro. Preciso dormir para isso passar. Por uma noite, ou uma vida, talvez. Mas meus olhos estão fechados e meu corpo está afundado no colchão, e ainda estou dividido entre sofrimento, autocomiseração desenfreada e indignação, como se tivesse tomado um café da máquina de expresso da lanchonete e depois batido a cabeça. Meu celular vibra de novo. Eu o ignoro. Deve ser passarinha, não, Pepper, e ainda não sei o que dizer, não sei o que fazer. Quero que o tempo pare de passar. Não quero ter que tomar uma decisão sobre isso. Mas aí é que está. Quer eu responda, quer não, a decisão está feita. Um dominó derrubado que, por sua vez, derruba um monte de outros dominós junto. Serei apenas um transeunte em seu fogo cruzado. Mas então o celular vibra de novo, e de novo. Tiro a cara do travesseiro e olho feio para a tela com os olhos turvos, mas é apenas Paul. Sério, eu deveria ter reconhecido pela rapidez das mensagens, ele nunca consegue condensar todos seus pensamentos em apenas uma. Hoje 21h32. Cara. 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 Você precisa me contar quem é a peixinha dourada no Doninhais? Acho que ela é minha alma gêmea? Ou só tipo aciona o app para ele nos dedurar? Você consegue fazer isso na esfrego as palmas das mãos nos olhos, encarando a tela. Hoje 21h34 não. Não vou fazer isso. Mas você consegue, né? Baixo o celular, conectando no carregador e programando o alarme para amanhã de manhã, determinado a lidar com esse fluxo de informações da única maneira como meu corpo consegue, dormindo. Quando apago a luz, o celular vibra de novo. E, então, finalmente, tudo o que estou sentindo encontra um ponto focal, um lugar em que se concentrar. Não. Para de pedir. Não é justo com as outras pessoas no app e não vou ser um babaca só para você poder trapacear. Coloco o celular de volta na mesa de cabeceira com uma força desnecessária e apago a luz. O celular não vibra mais pelo resto da noite. Ponto de vista de Pepper. Às 7 da noite de sexta, estou rascunhando um post de blog para a próxima criação de Pepper a Page na minha cabeça, biscoitos de chocolate nevados do dia de bosta de Pepper. Ingredientes. Primeiro, adicione tensão mal resolvida com Jack Campbell, que ou está doente ou foi participar das palhaçadas do dia do saco cheio que rolaram durante o dia letivo.
Misture com quase 24 horas sem mensagens de Lobo, 2 segundos depois de basicamente expor minha alma para ele, mostrando a coisa de que mais me orgulho neste mundo. Adicione o que está se provando ser a saída mais constrangedora com Landon e um grande grupo de adolescentes mais incrivelmente bêbados da face da Terra. Adicione gotas de chocolate, manteiga, farinha, sal, cacau em pó, ovos e mais constrangimento do que o corpo de uma adolescente é capaz de conter. Coloque o forno em 1 zilhão de graus e ateie fogo na coisa toda. Você está meio verde. Olho para Pooja, que tem sido literalmente meu único consolo nesse dia bosta de biscoitos nevados. Passei quase o dia todo olhando para a tela do celular, à espera de uma resposta de Lobo que confirmasse os planos de hoje à noite, ou uma resposta de Jack depois que mandei mensagem para ele de manhã, perguntando por que ele não estava na aula. Nada, nadinha, a tela do celular tão vazia que quase conseguia me sentir encolhendo no assento. Considerei nem sair com Landon e os outros veteranos, cheia de um tipo inexplicável de pavor à medida que o dia passava. Mas não podia deixar de vir. Landon era ou não era Lobo, e eu estava empenhada demais em descobrir para desistir agora. Bom. É seguro dizer, agora, que Landon com certeza não é Lobo. Na verdade, existe toda uma série de coisas que Landon é e deixa de ser que se tornaram evidentes nas últimas poucas horas que passei com ele. Recebi uma mensagem dele por volta das 5 para encontrar o grupo em frente à escadaria do Met. Fazia pelo menos 2 horas que eu estava pronta, tendo escolhido cuidadosamente uma roupa para uma das raras ocasiões em que meus colegas me viriam sem uniforme, passando e repassando uma quantidade tão absurda de um batom que Paige esqueceu aqui que eu estava prestes a tatuar os lábios sem querer. Tinha escolhido um vestido de camurça com meias calças e um par de botas chiques, com um casaco Caban que era da minha mãe e um cachecol que meu pai me deu de aniversário. Era perfeito para um dia frio de novembro, mas completamente errado para o que encontrei. Não foi com meus colegas, mas sua versão bêbada e desordeira que invadiu o armário de bebidas dos pais ricos. Landon foi o primeiro a me ver, o cabelo todo desgrenhado, usando uma calça jeans e uma camiseta da Lacoste, e um rubor nas bochechas, apesar do fato de estar 4 graus na rua. Se não é a herdeira do Big League Burger em pessoa. Berrou, provocando algumas vaias dos nossos colegas, que fizeram as pontas das minhas orelhas arderem. Melhor tomar cuidado, Campbell. Ita ergueu os olhos do degrau em que estava sentado, também com o rosto vermelho e os olhos vidrados, mas muito mais digno do que os outros meninos tropegos. Ei, e ele disse, com um aceno até que simpático, antes de voltar à questão muito mais importante de dar uns beijos em Stephen. Tive a impressão díspara e turva de que estavam falando sobre mim antes de minha chegada, o que talvez devesse ter esperado, considerando minha nova notoriedade no Rubicide. Landon colocou um braço bêbado ao meu redor, um meio abraço de cumprimento e bagunçou meu cabelo. Minhas bochechas arderam e meu corpo todo ficou duro, porque não consigo ser normal. Ficar tranquila e à vontade, e aceitar o abraço, dar uma cutucada nele, como ele estava claramente prestes a me cutucar, fazer alguma coisa para retribuir o flerte. O momento acabou e era tarde demais para eu fazer qualquer coisa além de me irritar comigo mesma pela maneira como ainda sentia que precisava me obrigar a me encaixar nesse mundo, mesmo depois de todo esse tempo. Pela constatação de que, por algum motivo, havia dedicado esse sentimento para esse menino que parecia completamente alheio ao que eu pensava dele, tanto no começo em Stony Hall, como perto do fim. Olhei para o grupo ao redor, torcendo para fazer contato visual com literalmente qualquer pessoa no mesmo nível de sobriedade que eu. O que aconteceu quando, felizmente, Pooja apareceu, parecendo tão abalada quanto eu. Ela recebeu uma saudação igualmente estridente do grupo, desviando de um menino que tentou abraçá-la segurando o que parecia ser um recipiente aberto de algum tipo de mistura alcoólica, e abrindo caminho até mim. Disse, me olhando de olhos arregalados. Sorri, aliviada. Pois é. E talvez nós duas teríamos caído fora nesse momento. Os olhos dela estavam me perguntando em silêncio se eu topava, mas então Shane anunciou que estava postando bêbado no chat do corredor do Doninhaise. Então, todos pegaram o celular para olhar o que ele havia postado ou fazer o mesmo. Pooja enfiou as mãos nos bolsos, dando um passo para longe da loucura, como se para lavar as mãos dessa responsabilidade. Acho que não vamos comer de verdade em lugar nenhum, ironizou. Tentei imitar seu tom de voz e não demonstrar a onda de decepção no meu. Pois é, saco. Um segundo depois, pestanejei surpresa quando Landon enfiou a tela do celular na nossa cara. As meninas mais inteligentes de Stony Hall podem dar uma olhada na ortografia. Fiquei paralisada. Pooja pegou o celular dele, que tinha o rascunho de uma mensagem que ele estava prestes a mandar no chat do corredor.
Nem cheguei a ler o que ele estava prestes a postar, o nome de usuário exibido na tela era Guepardo. Meus olhos ficaram grudados no nome, lendo-o repetidamente até Pooja finalmente forçar uma risada esbaforida e devolver o celular para ele. Está bom para mandar? Landon perguntou, chegando tão perto de nós duas que quase conseguia sentir a força do que ele havia bebido em seu hálito. Pooja abriu um sorriso tenso. Não tem nenhum erro de ortografia, certeza. Massa. Ele clicou em publicar, escadaria do Met, tragam bebida, e saiu andando tão abruptamente, deixando-me na beira da escada, com o queixo caído e um aperto no peito provocado por algo que ainda não conseguia definir. Alívio, talvez. Ou decepção. Ou um misto das duas coisas. Landon não era lobo. Surpreendentemente, isso não pareceu me mover nem em uma direção nem na outra, era apenas um fato, e o aceitei com tranquilidade, como se fosse alguém falando o que havia no cardápio do refeitório da escola naquele dia. Mas o resto me caiu mal, porque, se Landon não era lobo, alguma outra pessoa era. E, seja lá quem fosse, pelo visto não queria ter nada a ver comigo. Talvez fosse o blog. Não havia nada gritante nele que o associasse a mim e Paige, mas talvez ele tivesse sacado mesmo assim. E, talvez, quando descobriu a verdade, Pepper Evans se tornou muito menos interessante do que Passarinha. E talvez fosse justo. No Doninhais, não sou a mesma Pepper da escola. Sou relaxada e palhaça, e livre para dizer o que quero, e, quanto mais o aplicativo demorou para nos revelar um ao outro, mais fácil ficava. Mas, não posso achar que quem quer que seja vá conciliar isso com a pessoa que sou em Stony Hall. Jack me chamava de robô antes, e sempre soube que havia um fundo de verdade nisso. Passei todos os 4 anos em Stony Hall rangendo os dentes, mantendo a cabeça baixa e tentando destruir todos em meu caminho. O que não exatamente leva a amizades duradouras. Das quais, pelo visto, não sobrou nenhuma no momento. Jack desapareceu, Lobo me deixou no vácuo, e eu estava, que bom que já tem tanta gente indo aos grupos de estudo que não precisamos mais usar o Doninhais, disse Pooja, fechando o aplicativo com um revirar de olhos. Esses patetas vão entupir o chat do corredor postando merda pelo resto da noite. Mordo o lábio, forçando-me a me animar. Eu não estava sozinha. Certeza, concordei. Ela se sentou na beira da escada, e fiz o mesmo. Por alguns momentos, apenas assistimos nossos colegas passarem uns pelos outros como bolinhas bêbadas de pinball. Algumas semanas atrás, eu não sabia muito mais sobre eles do que seus nomes e o que seus pais faziam, mas, graças aos grupos de estudo de Pooja, passei a conhecer alguns deles melhor, como Bob e Shane, que lançaram um podcast em que liam todos os livros da série Crepúsculo, e Janine, que é tão obcecada por Lady Gaga que já foi a 9 shows dela. Olhei de soslaio e vi que Pooja estava abrindo um dos e-mails sobre o grupo de estudo e respondendo a algo. Não é, tipo, muita coisa para você? Perguntei. Dedicar tanto tempo para organizar isso? Pooja encolheu os ombros. Vale a pena. Ela clicou em enviar e se voltou para mim, voltando a colocar as mãos nos bolsos e encolhendo os braços para se proteger do frio. Além disso, meio que parei de me importar tanto com notas. Acho que nosso sistema educacional é uma merda. A maneira como estamos sempre estudando para as provas. Definindo uns aos outros por números em vez de como realmente podemos contribuir em algo. Uma rajada de vento soprou, e fiquei tensa, tanto por causa do vento como pela verdade de suas palavras. Todo o meu corpo quis rejeitá-las. Eu vinha me definindo por esses números por tanto tempo que parecia que, sem eles, não tinha nada em que me ancorar no mundo de Stony Hall. Isso é bem corajoso para esse lugar, falei. Mas é demais. Que você saiba o que quer fazer. Você meio que foi parte disso, ela admitiu. Demorei um momento para responder, tão surpresa, que tudo que consegui dizer foi, eu? Sim. Pooja se ajeitou nos degraus, afastando-se um pouco de mim. É tão besta que você nem deve se lembrar, tipo, muito besta. Tivemos um jogo de perguntas e respostas, no primeiro ano. Por um momento, fiquei tão rígida que não consegui ter nenhum calafrio. Os olhos de Pooja se voltaram para o lado com a lembrança, parecendo triste. E o professor chamou você, e você hesitou por um momento, e você parecia, tipo, tão arrasada. Como se estivesse no corredor da morte. Então falei a resposta para você. Ou pensei ter falado a resposta certa. Só que estava errada. Foi sem querer? Exclamo, antes de conseguir me conter.
Os olhos de Pooja se voltam para encontrar os meus. Você se lembra? É claro que eu me lembrava. Foi o catalisador de 4 anos tentando acompanhar o ritmo dela, 4 anos tentando superá-la até chegar em um ponto em que ela nunca mais pudesse me superar. Me senti tão humilhada, e o Sr. Clearbour ficou olhando feio para nós, então dei meu segundo chute e acertei. Tentei falar alguma coisa para você, mas você se recusou a olhar nos meus olhos e, depois da aula, simplesmente saiu correndo. E, naquela noite, fiquei tão chateada que contei tudo para meus pais, e eles ficaram tão bravos sobre isso que quiseram me tirar de Stony Hall na hora. Os dois são professores, ela disse, a título de explicação, e defendem muito que a educação deve ser sobre aprendizado, e não, sabe? Seja lá o que os professores de Stony Hall estão tentando fazer. Mais um Jogos Vorazes, sugeri. Pooja soltou uma risada esbaforida. Exato. Parecia quase tímida quando voltou a olhar para mim. Enfim, queria ter falado alguma coisa para você, mas eu estava no modo de controle de danos, tentando convencer meus pais a não me tirar da escola e me dar aula em casa. Ela teve um calafrio. Foi meio que assim que começou. Não queria sair da escola. Todos os meus amigos estão aqui. Então só tentei melhorar as coisas, do jeito que posso. E o Doninhais foi estranhamente útil para fazer isso acontecer. Sinto um aperto na garganta. Todo esse tempo eu havia nos retratado sob certas luzes, eu como a vítima, ela como um tipo de vilã, e usei isso para alimentar essa chama dentro de mim. Não apenas para justificar minha necessidade de ser a melhor, mas para justificar todo o resto, o rancor. O fato de que não fiz amigos aqui. Em um momento idiota que entendi de um jeito completamente errado, decidi que era eu contra todos. Você tem razão, consegui dizer depois de alguns momentos. O sistema é uma merda. Fiquei pensando se não deveria pedir desculpas. Se o problema entre nós era tão palpável para ela como era para mim. Mas, antes que eu pudesse me decidir, ela voltou a se levantar e me ofereceu a mão, puxando-me para ficar em pé. Parece que eles atacaram os carrinhos de comida, disse Pooja. Quer comer alguma coisinha e ver quanto tempo a gente consegue aturar esse bando? Percebi então que ela não queria um pedido de desculpas. Que a rivalidade foi tácita, e o pedido de desculpa também. Havíamos cruzado uma ponte que demorou tempo para ser cruzada, mas pelo menos estávamos aqui agora. Sim, vamos. Planejamos pegar vitaminas, mas, embora o álcool no sistema de Landon fizesse esquecer de coisas, como volumes apropriados para conversas e andar em linha reta, aparentemente não foi o suficiente para ele esquecer seu lado galanteador. Ele foi fiel à sua palavra e pagou meu jantar, um cachorro-quente da barraquinha ao lado, coberto de ketchup, mostarda e uma montanha de reli. Ele fez uma leve reverência enquanto o entregava para mim. Um cachorro-quente para a princesa do hambúrguer. Eu me encolhi um pouco. Tinha conseguido passar 4 anos sem ninguém me relacionar ao Império Big League Burger, mas pelo visto, minha sorte não apenas se esgotou como entrou no vermelho. Obrigada. Eu não estava pretendendo comer. Por mais snob que isso soe, não era nenhum dogão da bagunça do Big League Burger, cujo recheio eu e meu pai criamos no caminho de volta de um jogo do Nashville Sounds. Mas, dei uma mordida, e mais uma, e acabei com a coisa toda, sobretudo para ter algo com que ocupar a boca e não ter que tentar puxar papo com Landon e sua turma. 1 hora depois, estou me arrependendo muito, mas muito profundamente. Sério, você não parece muito bem, diz Pooja. Quer encontrar um lugar para se sentar? Verdade seja dita, não me sinto muito bem. Meu estômago está fazendo aquela coisa incômoda em que parece estar se mudando para minha garganta. Estamos vagando pelo Central Park, seguindo de longe o grupo de nossos colegas, que parece só aumentar à medida que outras pessoas nos encontram e se juntam à balbúrdia. Mas, graças a mim, estamos ficando para trás. Não, estou bem, minto. Tem certeza? Paro por um segundo, faço uma autoavaliação rápida. Deve ser só nervosismo, sobre Lobo, ou Landon, ou todo esse caos de dia do saco cheio. Sim, tenho. Antes que Pooja pudesse dizer mais alguma coisa, somos interrompidas por um berro de Landon enquanto dava uma estrela no gramado. Ele cai, desajeitado, de costas, e dá risada com a cara voltada para o céu, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Sabe o que é ridículo? Pooja pergunta. Em algum momento, nos últimos minutos, paramos de andar e ficamos olhando, deixamos de participar e começamos a ficar completamente de fora do grupo, só observando.
Só vim porque tinha um crush idiota em Landon. Landon se levanta e solta um arroto tão alto que juro que incomoda os pássaros em seus ninhos. Posso dizer com toda a certeza que já passou, ela diz, séria. Começo a rir, embora isso faça meu estômago revirar. Que foi? Pergunta Pooja, um sorriso acanhado se formando em seus lábios. Estou falando em parte para ela e em parte para mim mesma quando digo, você consegue coisa muito melhor do que Landon. Pooja cora. Então. A essa altura, acho que vou esperar até a faculdade para descobrir. Meu estômago se revira de novo, como se estivesse protestando contra essa ideia. Quanto mais perto chegamos da faculdade, mais distante ela me parece. Estou tão focada no aspecto de linha de chegada da coisa toda, em simplesmente receber as cartas de admissão e saber que não fracassei, que ainda nem pensei muito no que acontece depois. Eu também, digo mesmo assim. Ah, vá. Está me dizendo que você e Jack realmente não têm um lance? Pergunta Pooja, chutando uma pedra solta no caminho. Não, digo, rápido demais. Não, não. Somos só amigos. O povo na internet se pronunciou, Pepe, e eles chipam Jactricia. Faço uma careta, sentindo um calafrio. Por favor, me fala que ninguém realmente digitou esse nome de chip com as próprias mãos. Eu diria, mas estaria mentindo. Ela volta a erguer a cabeça para olhar os meninos, que agora estão envolvidos no que parece uma lutinha de bêbados que, inevitavelmente, vai acabar com pelo menos um osso quebrado e 2 treinadores muito furiosos. Enfim, está na cara que ele não é tão idiota quanto esse bando, então pelo menos tem isso a favor dele. Dou risada, evitando olhar para eles porque, sinceramente, isso está começando a me deixar nervosa. Mas, assim que viro o rosto, volto à parte rasa da piscina, olhando no fundo dos olhos de Jack naquele momento esbaforido e hesitante de ontem. Em certos sentidos, passei o dia todo lá, a lembrança pegando e arrastando todos os outros pensamentos, recusando-se a me deixar em paz. Por um momento, simplesmente deixei que isso acontecesse comigo, deixei que esse momento me levasse aonde quer que quisesse até que, ai, Deus. Que? Meu estômago dá uma revirada ameaçadora e inevitável, e consigo dizer, vou vomitar, certeza. Pooja não perde tempo. Certo. Aguenta firme. Ela sai correndo até a lixeira e volta com um saco de papel, bem a tempo de eu enfiar a cara nele e botar metade do meu estômago para fora. Pepper? Parece a voz de Jack, mas isso é ridículo. Em todo caso, o segundo round vem tão rápido depois do primeiro, que é um milagre que eu ainda esteja em pé, com a quantidade de cachorro-quente que estou botando para fora. Parece uma atividade vulcânica, e tão nojento, que o mero ato de vomitar me deixa com vontade de vomitar, como algum tipo de buraco negro de vômito. Pooja teve o cuidado de pelo menos segurar meu cabelo antes da pior parte, e me viro para dizer alguma combinação confusa de obrigado com um pedido de desculpa quando me dou conta que a tal mão segurando meu cabelo é de Jack. O que você está fazendo aqui? Quase pergunto, mas então fecho a boca, tenho certeza que meu hálito está cheirando a funeral de cachorro-quente. Ei, baixa o celular, seu babaca, Pooja berra. Olho na direção em que ela está gritando e vejo que acumulei uma plateia e tanto. Landon, Ethan, Stephen, Shane, todo o grupo de bêbados parou o que está fazendo para encarar, assim como pessoas aleatórias no parque. A Pepper de 5 minutos atrás foi muito ingênua em pensar que esse dia não poderia ficar pior. Eu me impertigo e consigo colocar o saco cheio de vômito de volta no lixo. A mão de Jack está no meu ombro, me seguindo como uma sombra, e Pooja está partindo para cima e gritando com alguém que deve ter tirado uma foto. Uau, diz Landon, baixo, chegando perto de mim com um sorriso largo no rosto. Respeito, Pepper. Nunca imaginaria que você teria sido a primeira a dar PT, considerando como você é metida. Jack dá um passo à frente com o punho erguido, parecendo um personagem de desenho animado. Eu o puxo para trás pelo cotovelo, e ele é surpreendentemente fácil de puxar, puro impulso e braços compridos. Ela não está bêbada, seu cuzão. Jack, está tudo bem, murmuro, puxando um pouco mais para ele ficar perto de mim. Ele cede ao puxão como um fio de macarrão muito furioso, mas não olha para mim. Landon parece não conseguir decidir se está irritado ou achando graça. Ei, cara, relaxa. Sério, Jack, diz Ethan, que se aproximou da comoção. Jack fecha a cara. Sério, Ethan? Ethan faz um gesto vago, como se quisesse pedir desculpa, mas seu corpo não sabe como colaborar. Legal, Jack murmura. Ethan suspira.
Não é melhor alguém levá-la para casa? Eu cuido disso, diz Pooja. Ela encaixa o braço no meu, e sinto uma onda de gratidão tão intensa que, pela primeira vez, não me faz sentir falta da minha irmã, pois, pela primeira vez, sinto que tem alguém que está, sem dúvida, no meu time. Ela nos guia para longe, ficando de um lado, enquanto do outro fica Jack, que está com uma cara de quem entrou em uma realidade paralela e precisa de instruções sobre como voltar. Você está bem? Jack pergunta. Sim. É estranho, mas me sinto melhor agora. Com certeza foi aquele cachorro-quente esquisito, Pooja concorda. Nesse caso, tomara que Landon comece a vomitar daqui a pouco também. Por quê? Jack está em seu normal, seu corpo parece um fio desencapado enquanto nos segue. Jack, não precisa, tipo, moro a 6 quarteirões daqui. Aponto a cabeça para a saída do parque. Pode ir ficar com os outros. Jack hesita. Pelo canto do olho consigo ver o braço dele se erguer, consigo vê-lo coçar a nuca como sempre faz quando é colocado contra a parede. Na verdade, vim ver você. Pooja abaixa a cabeça em uma tentativa ineficaz de esconder o sorriso. Ah! Sinto algo no estômago. Felizmente, dessa vez, não é a janta. Desculpa ser estraga-prazeres. Já vi coisa pior, diz Jack. Ele está com aquele seu sorriso pateta no rosto quando olho, o tipo que me faz pensar que pareço bem em vez do caos humano com a testa suada pós-vômito que definitivamente estou parecendo. É idiota como me sinto aliviada em vê-lo, como estou contente que ele esteja aqui. Que esteja falando comigo. Que cruzou esta ilha inteira, lotada de gente, para fazer isso. Pooja e Jack me deixam no saguão do prédio, Pooja me abraçando e me orientando a me manter hidratada. Jack se aproxima inesperadamente e me abraça também, como se fosse a coisa mais natural do mundo e, de repente, Ek retribui o abraço, apertando-o por um segundo a mais que o necessário, acabando por amassar sem querer parte da jaqueta dele na minha mão. Melhoras, diz, de bochechas bem vermelhas. Já me sinto melhor. Tão melhor que me esqueço de responder, até o porteiro do prédio limpar a garganta e Pooja erguer a sobrancelha como se dissesse, amiga. É, para você também. Merda. Quer dizer, enfim. Jack ri, dando um passo para trás e quase trombando com alguém na calçada. Até mais, Pepperoni. Para alguém que teve um dia que acabou literalmente em vômito, não tenho o direito de estar com um sorrisão no elevador. Mas, é maluco, como se houvesse algo borbulhando em mim, acumulando-se por dentro e me fazendo sentir tão leve que tenho a sensação de que deveria me prender ao corrimão de suporte. Eu me deixo imaginar coisas que nunca me permiti imaginar. Como seria pegar Jack pela manga do casaco e puxá-lo para perto? Como seria passar a mão no seu cabelo molhado e bagunçado depois de um salto? Como teria sido cortar a distância até ele na piscina ontem, fechar os olhos e beijá-lo? Ainda estou zonza pela minha própria imaginação quando abro a porta, e não vejo as malas da minha mãe alinhadas perto da entrada e dou de cara com ela sentada no sofá, com uma expressão que atropela meus devaneios como um caminhão vindo na direção oposta. Minha mãe ergue as sobrancelhas para mim. Sente-se. Considero minhas outras opções, que se limitam a fugir e ver até onde os $5 na minha bolsa podem me levar. Outro dia Pooja me falou que a linha que vai direto para Coney Island, pena que não vai para Marte. Então me sento. Minha mãe se vira para mim com uma expressão impossível de interpretar, não sei dizer se está brava ou preocupada, mas está definitivamente chateada de algum modo. Temos várias coisas para conversar. Eu me pergunto se é tarde demais para dar a cartada. Acabei de vomitar em público no parque, mas parece arriscado demais. Tudo bem? Ela pega o seu celular, e consigo sentir a raiva inflando dentro de mim como um balão. Se ela abrir o Twitter, vou estourar. Vou dar uma de Paige Evans com um taco de beisebol metafórico e gritar até os vizinhos acharem que ela voltou da faculdade. Posso até incorporar o clichê adolescente de bater e trancar a porta do quarto. Passa o aparelho para mim. Não é a página do Twitter. São minhas notas bimestrais. E não são espetaculares. Quer dizer, não são nada terríveis. Mas, para os meus padrões, são bem ruins. Sinto um frio estranho na barriga, algo a que estou tão desacostumada que nem reconheço por um momento, fracasso. Se fosse em Nashville, eu poderia dar de ombros e dizer, tudo bem, tirei alguns 8. E daí? Mas, não estamos em Nashville.
Aqui, um 8 na reta final das admissões universitárias é o equivalente a ficar de barriga para cima e se fazer de morto. Eu não sabia. Minha mãe se aproxima, pegando o celular. O que está acontecendo, Pepper? Você não é assim. É claro que não. Já faz 4 anos que estou numa rotina consistente de 5 horas de sono em dias de semana. Como eu poderia ser? Como deveria saber exatamente como sou? E as últimas semanas elevaram isso ao máximo. Não há tempo suficiente, e toda essa guerra com a Gayle Sheehan roubou o pouco que tenho, o repartiu em pedaços e o picou em tweets idiotas. Sei que não vai colar como justificativa, mas é a verdade. A história do Twitter está tirando meu tempo de estudos. Você envia, 2 tweets por dia. Está longe de ser um trabalho em tempo integral. Sinto uma pontada de solidariedade por Tafi pelo que está longe de ser a primeira e definitivamente não será a última vez. É exatamente como um trabalho em tempo integral, mãe. Leva tempo para pensar nesses tweets, decidir como responder, medir a reação do público a eles. Minha preocupação é que o que está ocupando a maior parte do seu tempo é flertar com esse menino. E, pronto. Fico completamente imóvel, como um animal com a mira de uma arma apontada para as costas, à espera para ver onde exatamente ela está planejando mirar. Finalmente li aquele artigo no Rubicid, diz minha mãe. Não sabia que você estava frente a frente com um colega. Ou que queria isso associado a seu nome na internet para sempre. Meu rosto está em chamas. Não tive nada a ver com isso. Não pedi nem quis que Tafi colocasse meu nome em nada. Fico com medo de ela não acreditar em mim, mas ela avança rápido demais para que isso importe. E esse tal de Jack? Parece importante protegê-lo. Só agora percebo que o vinha escondendo dela de maneira intencional. Ele estuda na minha escola. Dá na mesma que me esconder embaixo das almofadas do sofá. Inclusive, minha mãe nem parece surpresa. E ele não tem nada a ver com essas notas ou o fato de você ignorar as mensagens de Tafi. Parei de responder porque paramos com isso. A guerra de retweets no Ruby resolveu tudo. A mandíbula dela se tensiona. Só me resta imaginar que esse menino armou uma para você com aquela foto. Não foi culpa dele, foi uma lição aprendida. Não se deve confiar na concorrência. Dói mais do que eu imaginava ouvir isso, depois da conversa com Pooja. Mordo o lado de dentro da bochecha. Não vou falar, não vou falar, não vou. Então, você não deveria colocar sua filha adolescente para controlar a conta de uma corporação enorme no Twitter. Minha mãe suga os lábios. Você é mais do que qualificada, ela diz. Eu não colocaria você no controle se você não fosse. Mas estou menos preocupada com isso do que com as notas. As universidades levam em conta o primeiro semestre do último ano. Se for verdade, ela tem um jeito estranho de demonstrar. Mas, em vez de dizer isso, digo algo que a choca tanto quanto choca a mim. Quem disse que quero ir para a faculdade? O cotovelo dela está apoiado no sofá, como se previsse que fosse usar a mão para apertar a testa, mais cedo ou mais tarde, durante essa conversa. De fato, ela apoia a testa com um suspiro exausto. Pepper, não, sério. Meu coração está batendo forte no peito como se, de repente, fosse 2 vezes maior do que o normal. Encaro minha mãe, sem nem saber onde quero chegar até isso sair de dentro de mim, tirado de alguma profundeza que nem eu mesma conhecia. Talvez eu queira tirar um ano sabático. Ou voltar para casa por um tempo. Ou abrir meu próprio negócio, como uma confeitaria ou coisa assim. Essa última me pega de surpresa, tanto que cubro a boca assim que termino de falar, mas minha mãe está estranhamente imperturbável. Pepper, você é uma menina inteligente. Motivada. Se sabe o que quer, então corra atrás disso. Abro a boca. Não sei o que quero. Eu pensei. Ela parece achar graça, seu rosto se suavizando. O quê? Ela espera que eu termine, então, lembro-me daquilo que Nova York às vezes torna tão fácil esquecer, que ela está do meu lado. Estamos no mesmo time, ainda que o time seja consideravelmente menor do que era antes. Pepper, eu não me formei na faculdade. Eu e seu pai criamos nosso próprio caminho no mundo. Você e Paige são obstinadas e inteligentes demais para não conseguirem fazer o mesmo. Fico parada por um momento, a raiva tão esvaziada de mim pelo choque a ponto de eu não saber mais como reagir.
Descerro os punhos sobre as pernas e abro os dedos, olhando fixamente para eles, sentindo-me mais perdida do que nunca. Todo esse tempo pensei que estava fazendo isso para deixá-la feliz, ou vencer Pooja, ou me encaixar. Toda a infelicidade ou solidão que sentia, estava mais do que disposta a atribuir a alguma outra pessoa. Só nesse momento fica claro que ninguém tem culpa além de mim. E, maior do que essa constatação é o tipo insondável de pânico que a acompanha. Tinha simplesmente presumido que minha vida tomaria certos rumos. O caminho seguro. O caminho pelo qual todos seguiriam, e avancei por ele com fúria. Não tinha sido fácil, mas também não tinha exigido coragem. A ideia de chegar a desviar disso é emocionante ou aterradora, um sentimento engolindo e regurgitando outro antes que consiga me decidir por um. Então, de repente, consigo imaginar aquilo que eu e Paige fantasiamos quando éramos crianças, brincávamos quando éramos adolescentes e deixamos que fosse relegado a segundo plano. Uma confeitaria de esquina, com um toldo de listras azuis e brancas, com bolo monstro e pavê de dia chuvoso na vitrine, canecas descombinadas, e crianças de dedos grudentos, e um lugarzinho no fundo da cozinha que é apenas meu para criar o que eu quiser criar. Consigo ver com tanta clareza que sinto que acabei de dar um sopro de vida a ela. Desde que não deixe um garoto adolescente te atrapalhar. Eu deveria ficar mais indignada em nome de Jack, mas ainda estou me recuperando. Ele nunca atrapalharia. Bom, essas notas falam por si só, diz minha mãe. Você não precisa ir para a faculdade, mas está na linha de chegada agora. Acabe em grande estilo e mantenha as opções em aberto. Faço que sim. E fique longe de Jack. Fico boquiaberta, então dou risada. Minha mãe não ri. Ela me olha de cima a baixo, como se estivéssemos em alguma adaptação ruim de Romeu e Julieta para a TV, como se realmente pudesse me proibir de me associar com um garoto da escola. Ficar longe de Jack? Está claro que ele não é uma boa influência. Ela se levanta, pondo um fim claro a esta conversa. E não vejo qual é o problema, afinal. Você nem gosta dele de verdade. Ela está me testando. Ele é meu amigo, quero dizer, mas até isso é uma armadilha. Admitir isso seria como admitir que ele é o motivo por que parei de tretar. Mas, se ficar na defensiva, seja jurando que não gosto dele, seja, pior, admitindo que gosto, a coisa toda vai estourar ainda mais na minha cara. No fim, decido por nenhuma das anteriores, deixando o veredito passar, como se fosse uma onda em que estou disposta a me deixar afogar. E eu e Tafi vamos assumir o Twitter até suas notas melhorarem. Ela sai da sala nesse momento, e a poeira baixa sobre a quase briga antes que eu consiga dizer qual de nós venceu. Ponto de vista de Jack. Como ser péssimo em confessar para a menina de quem você gosta que esteve trocando mensagens com ela em segredo em uma plataforma que você criou, depois a convencer que isso não é tão canalha quanto parece, um péssimo romance, escrito por mim. A primeira tentativa de contar para Pepper foi até que nobre, eu implorei para sair mais cedo do meu turno na sexta e peguei a linha 6 para Uptov, onde estavam rolando as palhaçadas do dia do saco cheio, todo cheio de confiança e bravata, pronto para deixar tudo às claras. Seria até engraçadinho, chegaria discretamente e tiraria uma foto dela por trás, depois mandaria mensagem para ela no aplicativo para que, quando ela se virasse, me visse segurando um cupcake que trouxe da lanchonete. Imaginei que Pepper ficaria surpresa e, talvez, brava e, depois, me escutaria. Imaginei todos os cenários possíveis depois disso, desde alguns ridículos, como ela me empurrar no lago, outros esperançosos, como talvez ela até curtir todo o lance de amigos secretos por acidente, e outros realistas, como ela simplesmente ficar desapontada por eu não ser Landon. De todos esses cenários imaginários, porém, não passou pela minha cabeça o que acabava com Pepper vomitando pedaços impressionantes de um cachorro-quente parcialmente digeridos. A segunda tentativa corre quase tão bem quanto a primeira. Nunca é difícil encontrar Pepper durante um torneio de natação, ainda mais agora que ela é capitã da equipe. Ela dirige os aquecimentos, persegue os calouros que estão de bobeira perto do início de suas eliminatórias, confisca as dragas de chocolate com café que uma das meninas do penúltimo ano começou a distribuir a todos para dar uma vantagem extra na prova de revezamento, só em Stony Hall. Não, encontrá-la não é o problema, é encontrá-la sozinha que se prova impossível. Ainda mais porque ela parece muito, muito determinada em me evitar. Tipo, a ponto de correr para o outro lado da piscina como se suas roupas estivessem pegando fogo. Finalmente consigo encurralá-la depois que ela sai dos 50 metros borboleta, a caminho da toalha, no meio de um grupo de veteranas. Ei, Pepperoni, estava pensando se olha suas mensagens.
Ela diz pelo canto da boca e tão rapidamente que demoro alguns segundos depois que ela se afasta para repetir, na minha cabeça, a frase por vezes suficiente para compreender. Vou correndo para as arquibancadas e tiro o celular da mochila, em que, de fato, há uma mensagem de Pepper. É muito besta, mas minha mãe está aqui e ela não quer que eu fale com você. Ficou nervosa com o artigo do Ruby Cid. Ergo a cabeça, assustado, como se tivessem acabado de me dizer que uma pantera está solta no prédio. Não faço isso com a intenção de encontrar a mãe de Pepper, mas em um instante cruzo os olhos com uma mulher sentada na área reservada ao pais, na outra ponta da piscina, que só pode ser ela. Tem o mesmo cabelo loiro, o mesmo olhar penetrante e exatamente a mesma testa franzida que Pepper fazia quando eu falava algo de que ela não gostava. Exceto que toda a força dessa expressão no rosto de Pepper não é nem de perto tão assustadora como é quando vem de uma mulher de terninho no meio de um deck de piscina. Se fosse possível, acho que ela seria capaz de me esfaquear com o olhar. Desvio os olhos, voltando a enfiar o celular na mochila, paranoico que ela, de alguma forma, consiga ler o alerta de Pepper para mim, do outro lado da piscina. Nem tento voltar a falar com ela pelo resto da noite. Mal falo com ninguém pelo resto da noite. Já é esquisito que a mãe de Pepper claramente me odeie, deixa de ser apenas esquisito e passa a ser sinistro quando, ao longo das horas seguintes, sinto os olhos da mãe dela me observando de tanto em tanto tempo, tão críticos quanto na primeira vez. É tão perturbador que erro um dos saltos, mergulhando com uma pancada tão forte na água que Paul só fala sobre isso pelo resto do torneio. Espero até chegar em casa para responder à mensagem dela. Hoje 21h14. Jack. Então, sua mãe é assustadora? Quer dizer, meio que agora entendo todo o seu lance de minha mãe me obrigou com o Twitter. Pepper. Puta merda, ela falou com você? Me diz que ela não falou com você. Jack. Não, não. Ela só me perfurou com um olhar capaz de fazer almas humanas murcharem. Pepper. Ai, caramba. Ela não costuma ir aos torneios, mas a gente passou o dia todo juntas e ela ficou um tempo fora da cidade, daí, argue. Jack. Não, tudo bem, sou nova-iorquino. Tô acostumado com pessoas me olhando feio sem motivo. Bom, tecnicamente ela tem um motivo. Pepper. Por falar na minha mãe, não faço a mínima ideia do que ela vai achar de eu usar o forno amanhã para venda de bolos. Jack. A proibição ainda está em vigor? Pepper. Se estiver o problema é dela, vou só me esconder na cozinha do Big League Burger no fim da rua. Jack. Tipo, a gente tem 5 fornos. Vem usar um dos nossos. Ela não responde na hora. Ela está lá em Uptov, mas consigo sentir que está pensando muito profundamente sobre o assunto, como se estivesse sentada ao meu lado. Hoje 21h16. Jack. A linha 6 não é tão assustadora assim. Me liga e vou explicando pra você. Pepper. Haha. Jack. Sério. O pior que pode acontecer é você ir parar no Brooklyn, ser sequestrada por hipsters e sua mãe me estrangular em plena luz do dia. O que você tem a perder? Pepper. Bom, quando você fala assim. Pode ser amanhã à tarde? Jack. Até amanhã à tarde, Pepperoni. Pelo visto, Pepper não estava brincando sobre sua falta de experiência com o metrô. No dia seguinte, ela me liga por volta das 3 na frente da estação de metrô da 86th Street, quando explico como usar os trocados na sua bolsa para comprar um bilhete unitário, passar pela catraca e encontrar a plataforma para a linha 6 que vai para a ponte do Brooklyn. Recebo algumas mensagens nervosas dela. Se tô na 23th, ainda não passei você, passei? Mas ela chega a Astor Place sem ser sequestrada nem ficar presa em um trem expresso, e sai com o olhar perdido para o horizonte, como se tivesse acabado de se teletransportar para outro mundo. Pega o celular para mandar mensagem, e solta um assobio alto, acenando para chamar a atenção dela. Ela ergue a cabeça, e seu rosto se abre em um sorriso largo e ofuscante, o mesmo que quase arrancou meu ar depois que ela saltou do trampolim pela primeira vez. Oi, diz, correndo na minha direção. E então nos abraçamos, porque parece que é isso que fazemos agora, e é ótimo e esquisito, mas é terrível porque, assim que acontece, não quero soltá-la. Você conseguiu. Digo, ao mesmo tempo que ela diz. Você está aqui. Encolho os ombros, grato por estar tão frio, agora que minhas bochechas já estão vermelhas.
Pensei em dar uma voltinha rápida com você pelo bairro. É estranho vê-la em suas roupas comuns em vez de com o uniforme da escola ou o maiô. Quer dizer, acho que vi na sexta, mas o vômito me distraiu disso bem rápido. Nós dois estamos de calça jeans e casaco, o cabelo dela está preso em um coque com fios soltos, e é tudo tão relaxado e normal que os cerca de 30 segundos que costumamos levar, para entrar no ritmo um com o outro, simplesmente desaparecem. Ela se mantém perto de mim no caminho curto até a lanchonete, tão perto que nossas mãos se roçam algumas vezes, e tenho que resistir ao impulso de pegá-la. É estranho, ao contrário de Ethan, nunca fiquei com ninguém, tirando um ou outro beijo desajeitado com meninas da nossa turma nos bailes da escola. Sempre pensei que toda a dinâmica seria esquisita, como algo que precisasse ser aprendido e praticado. Mas é o contrário, seria muito fácil pegar a mão dela, estender o braço e ajeitar a sua franja atrás da orelha, parar e olhar para ela, conferir se aquele instante na piscina foi apenas um momento ou algo que levava a outro muito maior. Mostro a sorveteria para ela, a pequena livraria, o carrinho de comida de onde às vezes compro café, embora isso deixe meu pai maluco. Você é tão popular, o Pepper comenta, quando a terceira pessoa acena para mim detrás de uma vitrine ou caixa registradora. Não. Eles só estão traumatizados para sempre de tanto que eu e Ethan corríamos feito doidos pelo quarteirão quando éramos crianças. Aposto que vocês eram fofos. Sim, é uma pena como isso mudou. Ela me acotovela, bem quando Anne, a dona da livraria, coloca a cabeça para fora e diz tão alto que metade da rua consegue ouvir. Jack Campbell, você está num encontro? Congelo, torcendo para que, por algum milagre, um raio me atinja aqui e agora. Me deixa adivinhar, responde Pepper, sem perder um segundo. Você traz todas as meninas para a lanchonete. O sorriso de Anne é impiedoso. Ele as seduz com fatias de presunto. Ei! Protesto, finalmente encontrando a voz. É claro que prefiro o queijo. Estou ofendido. E eu intrigada. Venham aqui no segundo encontro, e conto para você todas as histórias constrangedoras de quando Jack era bebê que quiser saber. Pepper ri, e penso que ela vai dar uma daquelas risadas acanhadas que abafa com o punho, o tipo que vai terminar com, isso não é um encontro. Por que não é, mesmo? É só um lance com um pseudo-flerte, pós-guerra no Twitter, pré-cozimento de bolos que não sei como, troco pelas histórias vergonhosas da equipe de salto, Pepper promete. As sobrancelhas de Anne se erguem. Gostei dela. Vamos, murmuro com um sorriso, encaixando o braço no de Pepper e puxando-a para longe enquanto ela dá um tchauzinho para Anne. A lanchonete está em pleno movimento de domingo à tarde quando chegamos. A fila não está saindo pela porta, mas apenas porque as pessoas se amontoaram lá dentro para evitar o frio de novembro. A mulher que sempre vem com seus 5 netos acena para mim, uma das cozinheiras, em seu intervalo, belisca meu ombro ao passar, um professor da Universidade de Nova York que vem de tempos em tempos acena de trás da xícara de café e volta a atenção para seu livro sobre navegação. Pepper para perto da porta, uma expressão imperscrutável no rosto. Não passou pela minha cabeça até esse momento em sentir vergonha de mostrar o lugar para ela. Nunca tive que dar o grande tour para alguém cuja opinião realmente importasse, porque as pessoas próximas a mim conhecem este lugar há mais tempo do que eu. Que foi? Nada. Então, ela abana a cabeça para deixar para lá. É só que me faz lembrar do primeiro Big League Burger. Ai, meu Deus. Você é a Patrícia? Uma menina de olhinhos apaixonados chegou perto, seguida logo atrás por um grupo de amigos. São todos tão pequenos que eu e Pepper nos agigantamos perto deles, e tenho o sentimento estranho de ser como um adulto. Sim. Diz Pepper. O rosto da menina se ilumina como uma árvore de Natal. Do Twitter do Big League Burger. Não creio. Um dos amigos dela exclama. Estão olhando para mim agora. Vocês estão mesmo namorando? Vocês autografariam minha mochila? Vamos tirar uma foto. Eu e Pepper, de rosto corado, trocamos olhares mútuos de perplexidade, mas acabamos cedendo aos desejos entusiasmados de nosso aparente fã-clube. Posamos para uma foto com eles, assinamos a capinha do celular de um deles, e quando terminam, minha mãe está nos encarando de trás do balcão, com uma sobrancelha erguida, como se estivesse esperando para tirar sarro de nós. Ethan intervém antes dela. Se der ela uma só mordida do nosso queijo quente, vai ser deserdado, anuncia do caixa, com um salve para Pepper, para avisar que está brincando, ainda que nem tanto.
Pepper dá um salve em resposta. Vou ficar nos doces. Então esta é a famosa Pepper, diz minha mãe, inclinando-se para a frente para examiná-la. Pepper congela por um segundo, nosso tom de pele e o cabelo bagunçado são tão parecidos que não há dúvidas de que minha mãe é, enfim, minha mãe. Ela me lança um olhar e, então, se volta para minha mãe e, só nesse momento, passa pela minha cabeça que está com medo que possamos guardar um ressentimento como o da própria mãe. Minha mãe suaviza a expressão e baixa a voz em tom conspiratório. Então é para você que tenho que mandar a conta por ter que enviar meu filho para terapia, por conta do Twitter. Pepper relaxa, soltando o ar, ele pode enfiar os boletos pelas frestas do meu armário. Ha! Minha mãe lança para Pepper aquele olhar que faz quando terminou de julgar alguém e está satisfeita com o que vê. Só percebo que estava prendendo a respiração quando relaxo, aliviado. Pode ser. Então ela estende o braço e cutuca meu ombro. Os fornos 2 e 4 estão livres para travessuras adolescentes. Tentem não botar fogo na lanchonete, hein? Estes são os macarrões de tudo um pouco? Pepper pergunta, arregalando os olhos para a vitrine. São, sim, diz minha mãe, com as mãos no quadril. Um clássico da família Campbell, segundo o pai de Jack e Ethan. Eu mesma fiz uma fornada hoje de manhã. Pego um guardanapo de papel e tiro um da vitrine, entregando para Pepper. Que, tem certeza, ele é o dono do lugar, ele tem certeza, diz minha mãe, com ironia. Fico tenso ao ouvir isso, mas então Pepper dá uma mordida generosa e fecha os olhos. Ai, meu Deus! O recheio tem pedaços de pretzel? E você e o imprestável do seu irmão me falaram que eu estava me arriscando demais ao adicionar isso na semana passada, diz minha mãe, apontando um dedo para mim. Tudo bem, mas, para ser justo, isso foi logo depois do experimento com alcaçuz, e eu não queria traumatizar mais fregueses. Pepper dá mais uma mordida. Essa versão talvez seja até melhor que o bolo monstro. Opa! Vai com calma, digo, perguntando-me quando foi que o jogo virou tão drasticamente a ponto de eu estar defendendo a comida dela para ela mesma. Bolo monstro? Minha mãe questiona, intrigada. Vamos ter um pronto em 1 hora, diz Pepper. É uma atrocidade. Uma atrocidade deliciosa, acrescento. Pepper sorri, como se eu tivesse acabado de dar o Oscar para ela. Então, tira a mochila do ombro, revelando tantos doces e coberturas que poderiam fazer o come-come entrar em coma só de olhar para aquilo tudo. Bom, digo, parece que temos muito trabalho pela frente. Que comecem os jogos de misturas ridículas de doce. 1 hora e meia depois, somos os pais orgulhosos de 2 camadas imensas de bolo monstro, uma invenção impressionante chamada pão de sorvete de unicórnio, 3 dúzias de macarrões de tudo um pouco, cupcakes de geleia com pasta de amendoim, uma criação de pais de 3 camadas, chamada brownies de positividade sexual, brownies de puta, Pepper explicou, mas daí Paige fez um curso sobre feminismo e trabalho sexual, uma quantidade descomunal de pavê de banana, e um monte de bolos no palito. Disformes que cobrimos de chocolate derretido e colocamos na geladeira. Minha mãe entra em algum momento, atraída pelo aroma. Ela experimenta um pedacinho de bolo monstro e suspira. Não me olhe assim, diz, enquanto corta uma segunda fatia. Na verdade, a gente precisa disso para a escola. Eu a lembro, enquanto Pepper cora furiosamente ao meu lado, parecendo orgulhosa. Minha mãe ergue um dedo. Quieto. Estou tendo um momento aqui. Pepper ri enquanto minha mãe termina seu tal momento e, então, vira-se para Pepper, o dedo ainda sujo de bolo. Você é bem-vinda nesta cozinha todos os dias, pelo resto da sua vida. Antes que Pepper possa responder, ela se volta para mim e diz, e mais, se você não limpar esse desastre, sua vida já era, meu filho. Quando terminamos de lavar todas as panelas e assadeiras, a bochecha de Pepper está coberta de farinha, e um fio solto de seu cabelo acabou sujo de chocolate derretido. Ergo a mão sem pensar e passo os dedos nele, tentando limpar. Seus olhos se voltam para os meus, mas não assustados, com aquele ar esperançoso e surpreso que de repente dá sentido a algo que pensei ter sido insignificante, o que me faz duvidar de mim mesmo. Chocolate, digo que nem besta, tirando a mão para mostrar para ela. Ela revira os olhos para si mesma. Típico. Passo o peso para o pé mais afastado dela. A gente pode, ficar de boa lá em casa, enquanto esperamos tudo esfriar. Aponto para cima. Moramos no andar de cima, se quiser ficar para o jantar. Tem certeza? Mostro o outro lado da cozinha,
que está atolado de carnes, queijos, pães e todos os apetrechos estranhos para sanduíches conhecidos pela humanidade. Você pode fazer tudo o que sempre sonhou. Nós dois evitamos queijos quentes, já que todo o desastre ainda é um pouco recente demais. Faço um sanduíche de pastrame no pão de centeio para mim, e Pepper usa as pontas de uma baguete para preparar um de queijo suíço, presunto e manteiga. Pego o relé de cranberry, e ela murmura a palavra gênio para mim, antes de acrescentar ao dela, e ainda consigo sentir a palavra inflando meu peito 5 minutos depois, quando levamos nossos espólios para o apartamento, no andar de cima. Penso que vou encontrar vovó Belly na sua poltrona quando entramos, mas ela deve estar cochilando. Em vez disso, somos apenas eu e Pepper e, de repente, um pouco mais de mim do que pensava que Pepper veria, desde minhas fotos cafonas com Ethan coladas na geladeira, até a porta do meu quarto, que está bem aberta, deixando à vista um antigo pôster do Super Smash Bros. Que eu tinha até esquecido que ainda estava pendurado. De repente estou tão perdido sobre o que fazer que me pego desejando que um dos meus pais entre e nos interrompa. A gente poderia, assistir a um filme? Sugiro. Sim, claro. Olho para a prateleira, considerando nossas opções, e me volto para Pepper com um sorriso sarcástico. Meninas malvadas? Pepper olha nos meus olhos como se desconfiasse que estou brincando. Não ri, mas sou obcecada. Já estou a caminho da coleção para pegá-lo. Eu sei. Você faz mais referências a meninas malvadas do que a hambúrgueres na conta do Big League Burger. Não sou uma gerente de mídias sociais qualquer. Sou uma gerente de mídias sociais descolada, diz Pepper, afundando-se no sofá com seu sanduíche enquanto prepara o DVD. Você acha que é isso que quer fazer? Quando finalmente se libertar da prisão de Stony Hall? Pepper já deu uma mordida absurdamente grande em seu sanduíche, mas franze o nariz em resposta. Nossa! Não! Que pesadelo! Tivemos alguns bons momentos. Eu me sento ao lado dela, um pouco mais perto do que pretendia, mas ela não se afasta, e eu também não. Será que algum dia vamos recitar poemas sobre os bons e velhos tempos do Twitter? Pepper pergunta. Será que esse sempre foi o nosso auge? Nós dois nos recostamos no sofá, e ela vira a cabeça na minha direção, esperando por uma resposta que, por algum motivo, leva um momento para dar. Tomo uma decisão, nesse momento, fecho uma porta que venho rodeando há meses. Decido não contar nada para Pepper. Sobre o Doninhais, sobre Passarinho e Lobo, sobre a rede emaranhada de nossa amizade que é secretamente mais complicada do que ela jamais poderia ter imaginado. Porque isto aqui, seja lá o que for, tem um tipo estranho de magia que sinto que poderia fazer desaparecer se dissesse a coisa errada. Os olhos de Pepper estão nos meus, e é meio assustador, mas também é tão simples. Normalmente, ao menos metade do meu cérebro está ocupado com inseguranças, incertezas e meu complexo de gêmeo de nível olímpico, mas agora tudo está silencioso. Apenas Pepper, dedos sujos de sanduíche e sorrisinhos, e a sensação de que o que estamos compartilhando agora faz parte de algo maior do que a soma do que éramos sozinhos. Talvez seja conversa sobre o futuro. Pepper usando as palavras algum dia. De repente, esse algum dia passa a existir, e essas únicas palavras pronunciadas implicam muitas outras não ditas, a de que significamos mais um para o outro agora do que as pessoas que éramos há um mês, que poderiam ter trocado um aceno breve de cabeça na festa de formatura na primavera, e nunca mais ter se visto. Não contar para Pepper é mais fácil do que contar, claro, mas agora é mais do que isso. Quero preservar o que está tomando forma aqui. Não quero comprometer esse algum dia contando para ela algo que nem importa mais. Até parece, digo depois de um momento. Esse foi apenas o começo. A próxima guerra vai ser no Snapchat. Ela me acotovela e depois não retira o braço, que fica encostado em mim. Assisto ao filme sem prestar muita atenção, nós dois comendo nossos sanduíches, Pepper recitando suas frases favoritas junto dos personagens com tanta frequência que fica claro nos primeiros 5 minutos que ela decorou o filme inteiro, inclusive o grau exato de exasperação no rosto de Tina Fey antes de suas falas. Mesmo assim, ela ri como se não o tivesse visto inúmeras vezes, tanto que consigo sentir a vibração de sua gargalhada pelo seu braço nas minhas costelas, como se ela estivesse compartilhando-a comigo. Bem quando Cade está prestes a vomitar nos sapatos de Aaron Samuels, o DVD começa a engasgar e então pausa. Ai, caramba! Ele faz isso às vezes, murmuro. Vai voltar sozinho daqui a pouco. Faz tempo que não tenho que lidar com isso. DVDs, tão retrô.
Eu me volto para ela, um tanto surpreso pela proximidade do rosto dela do meu, embora esteja completa e terrivelmente consciente do seu corpo todo, há mais de uma hora. Bom, o East Village precisa fazer jus à sua reputação hipster de alguma forma. Acho que essa reputação é mais importante do que nunca, agora que ficamos famosos, hein? Dou risada, chegando mais perto dela sem querer, ou talvez seja ela quem está se aproximando. Aquelas crianças de hoje, como nossa vida foi ficar tão esquisita. Sinto que aquilo foi uma alucinação. Assim como toda a seção de comentários daquele artigo do Rubicid. Jactrícia. Rio com escárnio, antes de me dar conta do que estou dizendo, e então nós dois ficamos vermelhos, porque essa é a primeira vez que admitimos um para o outro a vergonha extrema por estranhos chiparem a gente de verdade na internet. Pepper limpa a garganta. Bom, é óbvio que precisamos requisitar um nome de chip melhor. Parte do constrangimento se dilui, mas a tensão permanece ali, como uma mola prestes a se soltar entre nós. GP. Peck. Passo, ela diz, me acotovelando de novo, e então algo muda. O apartamento fica estranhamente silencioso, com o mesmo tipo de silêncio que caiu sobre a piscina no outro dia, quando é impossível saber ao certo se tudo está mesmo silencioso ou se os sons do resto do mundo só não estão mais sendo registrados. Talvez só Jack Pepper, então, admito. Há a sombra de um sorriso no rosto de Pepper, mas ela está tão perto que consigo mais ouvir do que enxergar isso. Pepper e Jack, ela me corrige. Então seus olhos se iluminam. Pepper Jack. É ridículo, mas a palavra parece uma chave entrando em uma fechadura. E, então, como algo impossível, embora uma parte de mim soubesse que isso aconteceria no momento que vi Pepper sair do metrô, nós nos aproximamos e nossos lábios se tocam, e estamos nos beijando no sofá. É esquisito, e confuso, e perfeito. Somos muito ruins nisso, mas, já nos primeiros segundos, consigo sentir que estamos melhorando. A mão dela começa hesitante e depois ganha segurança ao se posicionar no meu ombro, nossos lábios dando espaço para os lábios do outro, uma risadinha constrangida e boba alegre escapando de Pepper e zumbindo entre meus dentes. E espera. Digo. O sorriso já está se dissolvendo do rosto dela quando me afasto e, merda, não sei o que estou fazendo ou por que estou fazendo isso agora, mas eu estava errado. Não posso mentir para ela. Não posso começar algo que parece tão grandioso sobre o que ainda parece uma mentira. Eu simplesmente não entendia como era grandioso até já estar de fato acontecendo. Você tem razão, Pepper exclama, já 1 quilômetro na minha frente. Quer dizer, somos só, sei lá. Minha mãe, a coisa toda, e eu, não ligo para isso. Ela parece igualmente assustada e exasperada. Foi você quem disse para esperar. É só que tem uma coisa que preciso contar para você. Ah! Seus olhos já estão começando a perder o brilho, e meu cérebro está buscando as palavras que preciso recuperar quando, de repente, a porta se entreabre e uma mulher diz, Pepper Marie Evans, o que é que você pensa que está fazendo? Pepper se afasta de mim tão rápido que parece que a queimei. Estou de costas para a porta, mas, a julgar pelo pavor nos olhos de Pepper, não preciso me virar completamente para saber que só pode ser a mãe dela. O que não estou esperando quando finalmente me viro é ver meu pai entrando logo atrás dela, parecendo ao mesmo tempo exasperado e furioso. É só quando seus olhos encontram os meus que me dou conta de que a fúria se reserva unicamente a mim. Mãe! Pepper exclama. Como você, o que você, e que, você achou que eu não veria isto espalhado por toda a internet? Diz a mãe de Pepper, entrando em nosso apartamento sem nem hesitar, como se o nome dela estivesse no contrato de aluguel. Ela enfia o celular na cara de Pepper, fazendo questão de me ignorar. Pepper inclina a tela para que eu possa ver também e a nossa foto com as crianças já acumulou 400 retweets, com ambas as contas, tanto do Big League Burger como da Gail Cheesen, marcadas. Engulo em seco. Literalmente engulo em seco, como se estivesse em um seriado ruim, ou talvez só um sonho louco do qual vou acordar a qualquer momento. Mas só fica mais esquisito a partir daí. Rony, murmura meu pai, não há razão para, e eu quase nunca, talvez nunca tenha imposto regras para você, Pepper. A essa altura ela está se assomando diante de nós dois, e estamos sentados no sofá completamente paralisados. Mas falei para você, muito especificamente, ficar longe daquele menino. Ela disse àquele menino como se eu nem estivesse presente, mas não consigo processar nem esse fato desmoralizante. Eu e Pepper nos encaramos, o Rony de meu pai ainda pairando sem resposta no ar entre nós.
Eu precisava cozinhar. Pepper está mais vermelha do que nunca, e consigo ver que é tanto por mim como por ela. Vamos promover uma venda de bolos amanhã, e sei que você não queria que eu fizesse isso em casa, então, pegue suas coisas. Vamos embora, e vamos ter uma conversa muito longa sobre o castigo adequado, no táxi de volta para casa. Pepper pega a mochila, enfiando o celular dentro dela e fechando o zíper com as mãos trêmulas. Volta a olhar para mim, os olhos cortantes enviando um pedido de desculpas desesperado. Também estou chocado demais para reagir, meu queixo caído, ainda vibrando por um beijo que parece ter acontecido em alguma outra vida. Em seu pânico, Pepper estende a mão para pegar seu macaron de tudo um pouco pela metade. Sua mãe estende a mão e o pega primeiro, erguendo-o e analisando-o. Em outra situação, eu teria dado risada, eu nunca vi uma mulher adulta tão inexplicavelmente furiosa por um doce antes. Imaginei, a murmura consigo mesma. Então, por algum motivo, ela se volta para meu pai. Ela abre a boca para falar alguma coisa, e ele inclina a cabeça abruptamente, não exatamente abanando-a, mas deixando sua negativa clara com um movimento de cabeça. Em vez de dizer alguma coisa, ela então solta o ar, coloca a mão no ombro de Pepper e a guia para fora da sala. Então, vão embora, a porta do apartamento batendo atrás delas, deixando meu pai e eu em total silêncio. Não sei ao certo o que dizer ou se devo falar algo. O ar na sala se torna tão denso que parece que está fazendo o tempo passar mais devagar. Olho para meu pai, cauteloso a princípio, mas ele nem sequer está olhando para mim. Está encostado no balcão da cozinha e olhando feio para as próprias mãos. Pai! Ele pisca, olhando para mim. Estou esperando algum tipo de castigo. Um sermão nível mesinha da bronca, talvez. Algo na linha do que quer que tenha acabado de acontecer aqui. Mas, ele parece tão distraído que, mesmo quando chega a questão de disciplinar, parece apenas um pequeno detalhe. Você não deveria ter um encontro dentro do apartamento sem supervisão. Não era. Bom. Meio que era. Mas minha mãe sabia que estávamos aqui em cima. E vovó Belle está tecnicamente em casa. Mas meu pai já está saindo da cozinha, dirigindo-se para o quarto dele. Ele nem espera que eu peça desculpa. E definitivamente não espera que eu faça as dezenas de perguntas na ponta da minha língua, que seguem atrás de Pepper e sua mãe porta afora. Desculpa, digo, em parte porque me sinto culpado e, também, porque quero que ele pare por um segundo, para que eu consiga pensar no que como perguntar. Meu pai apenas acena com a cabeça. Então, é isso. Saí impune de, seja lá o que for, acho. Ainda estou tentando entender o que exatamente é isso, mas o Rony de meu pai o imaginei da mãe de Pepper, e o olhar absurdamente carregado entre os dois, logo antes de tudo aqui acabar ainda está vagando pela minha cabeça, como uma bola de pinball em uma máquina. E então escutamos uma batida no outro quarto, e eu e meu pai paramos de repente, tudo mais esquecido mais rápido do que demoramos para chegar à porta do quarto de vovó Belle.